Fala galera, como é que tá? Diego, canal Madeira na Mão, tudo tranquilo? Pessoal, olha só, eu tô aqui com um sistema para portas internas de correr ou também porta de guarda-roupa, tá? Mas é muito mais usual em portas de correr internas, tá? Portas eu digo qualquer tipo de porta, mas no nosso caso aqui MDF 18 milímetros, tá? Mas pode ser MDF 15 milímetros, pode ser 25, pode ser porta interna, porta semioca, né? Enfim. E o sistema mais top aí que eu conheço, tá? Um dos mais tops é esse aqui da Celsus, tá? Ó, Celsus CM40/45, beleza? Só que aí, galera, quando a gente vai fazer a instalação, vai fazer uma porta de chapa de MDF, né? A instalação em si, a gente sempre tem que correr aqui para o manual para entender o sistema de folgas que a gente tem que deixar para isso funcionar. Só que infelizmente nem sempre no manual explica detalhado as folgas de maneira rápida, prática, porque seria muito mais fácil se a Celsius aqui nesse caso colocasse assim, ó, folga de 10 milímetros, um exemplo, tá? Mas não, eles colocam aqui uma descrição aqui e às vezes não funciona, tá? E seria muito mais prático colocar assim, ó, para esse kit aqui, no caso, que pega a porta pela lateral, ou esse que pega pelo topo, aqui um exemplo seria 10 e aqui seria 20, tá? Só exemplo aí. Mas eles não fazem assim, né? Eles preferem dificultar pra gente. Então, fica a dica para Celsius aí, não estou ganhando nada com esse vídeo, gosto muito desse kit, mas infelizmente acho que deveria ser mais fácil aqui a explicação. Bom, esse trilho, esse kit, né? Ó, ele vem nessa embalagenzinha, vem esse suportezinho para você botar no topo do MDF para prender a rondana, tá? Você pode prender por cima do MDF aqui, por cima da porta, no topo da porta, ou no nosso caso, como MDF, dá para prender na lateral assim, porque tem esse kit muito legal que a Celsius criou aqui, ó, que você vai prender no topo assim, ó, na lateral, desculpa, tá? Se fosse no topo, seria esse outro suporte aqui, ó. Aí você ia prender assim, ó, em cima. Tá? Mas como é MDF, a gente sempre usa esse porque dá uma firmeza muito maior você atravessar aqui, né? Prender aqui 3 parafusos aí, 20, por exemplo, 4 por 20, né? Fica muito firme, até porque o suporte é muito bom, tá? E ele tem aqui 4 rondanas, ó, sistema extremamente reforçado. E aí ele trabalha aqui, ó. Aqui eu já tenho um para demonstrar para vocês, ó, num trilho U. E ele trabalha aqui dentro e a porta trabalha aqui, né? Então, até aí tudo ok. Aqui a gente tem os freios. Aqui a gente não vai usar, vem uma chavinha, bem legal. E aqui é o guia que vai embaixo, lá preso no chão, né? Vai um guiazinho preso no chão. Você precisa fazer um rasgo, ó, que nem esse na porta, para esse guia aqui entrar aqui e trabalhar aqui dentro. É o que vai guiar a porta, né? Então precisa fazer um rasgo aqui com a tupia. Uma frezinha aí, tupia laminadora, uma frezinha 10 milímetros, tá? Vai funcionar. Então, isso é bem fácil de fazer, né? Claro que aqui, no caso do MDF, tem que tomar um cuidado, né, para fazer o corte certinho. Mas fora isso, é tudo tranquilo. Então, galera, agora eu vou explicar para vocês as folgas, que é o que a gente quer entender nesse vídeo aqui, beleza? As folgas que a gente precisa deixar para isso funcionar direito, porque eu já tive dor de cabeça de me guiar por aqui e depois esse parafuso, essa porca aqui, ó, ficar raspando aqui, ó, ficar raspando no guia e não funcionar, entendesse? Então, assim, eles deveriam clarear mais pra gente isso aí, né? Mas eu vou explicar detalhado para vocês agora. Vamos para a tela do computador. Galera, antes da gente ir para a tela do computador, eu quero falar para vocês também outra questão. Como que a gente prende esse trilho na parede do cliente lá, para pendurar essa porta, no caso, né, se for a parede de alvenaria? Como que a gente prende se esse trilho ele foi feito para fixar, né, um parafuso aqui é, de, de, de baixo para cima numa madeira, tá? No caso, no teto de um guarda-roupa, por exemplo. Mas a gente precisa aqui fixar na lateral, na parede, certo?
E aí como que a gente faz isso? Porque aqui onde está minha mão seria a parede de alvenaria, né? Como que a gente faz isso se não tem como parafusar aqui, não tem nada, não vem suporte nenhum no kit para esse tipo de coisa, né? Porque geralmente quem fabrica o kit muitas vezes não fabrica o trilho. E aí você não tem esse suporte, né? Deveria ter, na minha opinião. Mas como a gente é marceneiro, a gente resolve tudo. Agora sim, vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então aqui na tela do computador, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu simulei aqui no nosso aplicativo, nosso programa, né, de imóveis, a porta em branco, tá? Aqui no caso as folgas que a gente precisa deixar e o trilho e o sarrafo que a gente vai utilizar aqui para prender esse trilho na parede. E em rosa aqui, né, em cor de pera aqui, pêssego, né, a gente tem a parede. Bom, então o que acontece? A gente precisa deixar uma folga aqui embaixo de 5 milímetros, tá? Que é a primeira folga que a gente precisa deixar. Então aqui você está vendo a porta e a parede. Aqui, ó, embaixo a gente precisa deixar uma folga de 5 milímetros, tá? Esses 5 milímetros, aqui, ó, folga 5 milímetros. Esse 5 milímetros é a folga que você vai deixar embaixo, certo? Depois você vai calcular a sua porta, né, o tamanho da sua porta. No caso aqui é um vão de 2,10. E aí aqui entre o trilho e a porta, você ainda tem que deixar uma folga de 20 milímetros. Beleza? Então, vai ficar 5 milímetros lá embaixo, mais 20 milímetros aqui em cima. Então, até o trilho, do chão até o trilho, você precisa deixar 25 milímetros, né? Porque 5 é de folga lá embaixo e 20 é de folga entre a porta e o trilho, para o sistema correr aqui, ó, aquela porca que eu falei para vocês trabalhar aqui, ó, e não dentro do trilho, que senão ela vai começar a pegar. Tá? Depois vem o trilho, que é um trilho de 35 por 35, certo? E depois a gente vai precisar fazer um sarrafo de 35 por 35 também, para que esse sarrafo fique, ó, em cima do trilho. Beleza? Então você vai cortar aí na sua serra um sarrafo de 35 por 35, que é exatamente mesmo tamanho do trilho, tá? E vai prender esse sarrafo na parede, tá? Então, galera, o que acontece? Esse sarrafo você vai prender em cima desse trilho, tá? Como que você vai desenroscar esse negócio aí? É simples, você vai pegar o tamanho da sua porta, tá? Vai dar um desconto de 5 milímetros embaixo, mais 20 milímetros em cima, beleza? Então vamos pegar aqui a calculadora para não errar. 5 milímetros embaixo, tá? Mais 20 milímetros em cima, certo? Mais 35 milímetros, que é o trilho, você tem 60 milímetros, 6 centímetros, beleza? Então, você tem 60 milímetros. Então, você tem 5 mais 20, né? Mais 35. Para depois sim colocar o sarrafinho aqui em cima. E esse sarrafo você vai parafusar ele aqui, ó, vai furar aqui na frente, né? E vai parafusar com porca com parabolt, né? Ou não precisa ser parabolt, pode ser também bucha e parafuso, né? Na parede aqui. Aí sim você vai prender o sarrafo. Embaixo do sarrafo você vai prender o trilho de baixo para cima, né? Conforme ele veio do fabricante, né? Simulando como se aqui fosse um topo de MDF, né? Um topo de um guarda-roupa. Você vai parafusar ele aqui e depois vai vir com a porta. Beleza? Então são 60 milímetros que você tem que deixar de folga até o sarrafo. Beleza? É isso daí. Claro que você vai ter que se basear na porta. Então, por isso que eu dei as medidas exatas assim, porque você vai se basear na porta. Você vai pegar a medida da sua porta, né? Mais 5 milímetros de folga aqui embaixo, mais 20 milímetros de folga em cima, aí vai vir o trilho. Só que aí você, como você vai prender o sarrafo lá, você vai ter mais 35 milímetros de folga do sarrafo, né? Do trilho, desculpa, para depois vir o sarrafo. Beleza? Então acho que deu para entender, né? Essa dica aí, eu acho que fica fácil. Lembre sempre de deixar 5 milímetros de folga embaixo e 20 milímetros de folga antes do trilho, tá?
Aí depois esse trilho, teoricamente, teria que ficar na parede. Só que aí não temos como prender ele na parede, aí nós temos que dar mais uma folga de 35 milímetros do trilho para depois sim vir com o sarrafo, beleza? É assim que eu faço. Aí depois aqui na frente eu faço um acabamento, né? Eu corto, porque aqui a gente tem 35 milímetros do sarrafo, mais 35 do trilho, mais 20 da porta aqui, ó. A gente precisa cortar uma régua aqui de 10 centímetros de largura, né? Por toda essa extensão, né? Para prender aqui, colar aqui, né? Ou prender aqui nessa madeira para dar o acabamento, para não ficar aparecendo nem a madeira e nem o trilho, né? E se vocês gostaram desse vídeo, galera, eu posso depois mostrar como que eu faço esse acabamento aqui. Ele tem uns detalhes bem legal, tá? Como que eu faço esse acabamento para ele ficar bonito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal, porque esses conteúdos aí dá bastante trabalho para a gente fazer e mostrar para vocês. Falou? Grande abraço.